Começando mais um São Paulo na depressão. Olá, rapaziada, tudo bom? Vamos falar do pós-jogo, né? Do jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores, válido pela jogo de ida das oitavas de final. Se inscrevam, curtam, compartilhem, etc. Cara, eu acho que esse jogo é a definição de sorte de campeão. O São Paulo é o time da Libertadores. O São Paulo só gosta de jogar a Libertadores. Tanto que muita gente acreditava que o São Paulo seria campeão com um incrível técnico de futebol chamado Luiz Beldia. E eu tô começando a achar que quem falava isso não era tão doido, né? Porque o São Paulo fez um jogo muito abaixo. O meio de campo do São Paulo não funcionou. O ataque do São Paulo não funcionou. E estamos aqui para falar disso, né? Eu vou começar falando pelos pontos da partida, né? Como de costume. Queria destacar que eu estou usando a camisa azul do São Paulo, da raça uruguaia. Eu odeio essa camisa, mas eu comprei que tava barata na época. E eu lembro muito da estreia da camisa, que foi o Daniel Alves usando, ele até fez gol contra o Ceará. Grandes memórias sobre essa camisa. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando primeiro do ponto, acho que mais importante da partida, que foram os 2 pênaltis cometidos pelo atleta Ferrarese, que foram ridículos, né? Primeiro, os 2 foram pênaltis, não tem discussão, tá? O primeiro lance foi a regra clara. Tem quem não concorde com essa regra, tem quem concorde. Eu particularmente concordo, porque a bola vai, o Ferrarese vai com a mão aberta. Em tese foi bola na mão, não mão na bola, né? Porém, atrapalha diretamente a trajetória da bola para ir pro gol, por assim dizer, né? E atrapalha o atacante ali. Então eu acredito que foi um pênalti bem dado pela regra, e eu acho que nesse sentido a regra é um pouco válida, né? A regra é meio quebrada, então cada um vai ter sua interpretação, essa foi a minha. O segundo pênalti, cara, foi pênalti. O Ferrarese fez uma falta burra dentro da área. É uma falta que se fosse fora da área, não seria cartão amarelo, não seria... Seria só uma falta comum. Só que foi uma falta dentro da área. Ele chega atrasado na bola. O cara já soltou a bola. O cara tá tocando a bola para lateral do campo, pro outro jogador do Atlético Nacional. E o Ferrarese chega e dá uma paulada nas canelas do cara, mano. Não foi assim, nossa, uma puta porrada pro cara cair, chorar, ir pro hospital, pra UTI. Mas foi falta, né? Foi claro, gente, não tem discussão. Tem gente que diz que não foi pênalti. Eu acho que a pessoa precisa rever o seu conceito de futebol. Se você tem uma opinião diversa, pode falar, nada contra, mas foi pênalti, claro. E nas 2 cobranças de pênalti, né? E foi engraçado porque falaram, né, que em 2014 o São Paulo quase contratou esse jogador que errou os 2 pênaltis, né? Mas pra variar, por uma coisa de bastidor, uma coisa de gente que fica lá, né, falando e sai na mídia, não sei o que, não deu certo na época. Enfim, e o cara errou o primeiro pênalti, ele chutou as 2 bolas no mesmo canto, que é o canto que o Rafael mais gosta de defender. Tanto que no primeiro lance ele quase pega a bola, ele foi bem no cantinho certinho, né? Se a bola tivesse mesmo ido no cantinho, acho que o Rafael teria pelo menos encostado na bola. E o segundo lance, o cara errou, né? O Rafael pegou, desculpa. Ele ainda fez chuta aqui, hein? E o cara chutou, o cara teve a bola de chutar. E o que eu fiquei mais puto nesse lance do pênalti, nas cobranças, né? Foi o Ferrarese, após a segunda cobrança, ele teve a cara de pau de ir gritar na orelha do cara que errou. Falar bem a verdade. Libertadores, lá bendita Copa Libertadores, é isso, é gritaria, tapa na orelha, tem que xingar, tem que catimbar. Mas o Ferrarese, cara, ele fez uma partida desastrosa. A verdade é que o Atlético Nacional não foi um time que pressionou, né? Foi com toda a santa vontade do mundo. Mas toda vez que a bola ia no lado do Ferrarese, com aqueles pontas rápidos do Atlético Nacional, o Ferrarese não pegava nenhum. O Ferrarese não acompanhou ninguém na corrida, não recompôs direito ninguém lá que ia correr. Fora que ele jogou muito mal e fez 2 pênaltis. Então, um cara que tá sem crédito nenhum na partida, que foi uma partida desastrosa, a gente só não saiu com 0-0 porque foi a alma do São Paulo na Libertadores. Ele não pode, em sã consciência, gritar na orelha do cara, porque tem o jogo de volta. O cara vai pegar uma pilha dessa merda. Se o cara for um jogador mentalmente preparado, ele vai pegar uma pilha desse lance do Ferrarese e ele vai lá e, mano, talvez o cara destrua contra a gente na terça-feira que vem. Eu tava com o Tadeu na hora lá assistindo o jogo, eu fiquei revoltado com o Ferrarese, eu fiquei xingando ele a noite inteira. Isso, na minha opinião, não existe. Sem crédito nenhum. Tem gente que vai bater palma, falar, nossa, isso aí, tem que catimbar, tem que brigar. Tem hora. O cara tem que ser esperto se ele quer fazer isso.
Os jogadores que catimbam, que fazem cera, eles sabem quando fazer e o que fazer. Ferrarese, no caso, não soube o que fazer na hora que fazer. Eu queria também destacar a atuação do atleta André Silva, porque o sistema ofensivo não funcionou. O Luciano não jogou bem. O Chico Ferreirinha entra no lugar do André Silva. E, cara, falar pra você, não existe um mundo onde um atacante, não só do São Paulo, né? Pode ser o atacante do Guarani. A bola que ele isolou. Ele chutou uma bola sozinho. Foi um bate-rebate ali, a bola sobrou pra ele, na área. Pra isso que ele serve, pra ter bate e rebate na área, a bola bater nele, ou ele só dá encostar na bola, né? Por reação e entrar no gol. Não existe aquele chute que ele deu. Ele fez um field goal, pra quem não vê futebol americano, é quando os caras chutam entre as duas traves no futebol americano. O André Silva fez um field goal. Aquilo é ridículo, a bola foi parar em outro país, aqui na América do Sul. Eu não sei se a Colômbia faz divisa com o Brasil, sinceramente, nunca fui bom na escola. Mas deve ter poder de divisa, que foi ridículo, né? Agora eu quero saber, fiquei curioso. Mapa América do Sul. Eu sei que o Chile não faz fronteira com o Brasil. Cadê? O Chile não faz, tô certo. A Colômbia faz, confirmado. É o Equador e o Chile que não faz fronteira com o Brasil. Ele deve ter mandado a bola de volta. A Colômbia fica perto da Amazônia. Deve ter partido a fronteira com a Amazônia e deve ter caído lá no meio do mato. Isso não existe no goleiro profissional de futebol. Ou goleiro, desculpa, no atacante profissional de futebol, ainda mais do São Paulo Futebol Clube. Patético a atuação. Ele não conseguiu tabelar, não conseguiu segurar a bola, não fez absolutamente nada. Vamos ver. Teve as duas bolas da trave do Atlético Nacional. Porque, cara, que foi muito louco. O cara deu uma puta bike foda e bateu no travessão. Nossa, eu fico com uma dó desse lance, porque foi muito bonito. Mas é isso, o Atlético Nacional foi muito superior. Mas não superiormente no sentido assim, nossa, como ele botaram pressão na gente. Foi um ataque, né, aquela coisa assim meio pá, né. Não sei explicar em palavras. Eu sei o termo técnico, né. Mas não sei explicar pra vocês aqui. Ou eu sei, tô embaralhando, eu já tô ficando confuso. Mas eles fizeram não teve pressão do Atlético Nacional. Eles fizeram sempre corridas pelas pontas, esperando o contra-ataque. E tava dando muito certo, porque ninguém tava pegando os caras na corrida. O Enzo fez uma boa partida, porque o Enzo conseguia acompanhar o cara correndo. Quando o cara partia pra linha de fundo, o Enzo conseguia ficar no 1-1, e no 1-1 muitas vezes ele se garantia. E mesmo se o cara passasse, o cara não criava uma grande jogada, porque já tinha todo mundo na área. Então, na parte defensiva, o São Paulo foi até que bem, tirando o Ferrarese. O Ferrarese foi uma mula. Todo mundo jogou bem na zaga, menos o Ferrarese. O Ferrarese foi ridículo. Não pegou ninguém na corrida, não conseguiu, tomou todas as bolas nas costas possível, fez 2 pênaltis. Eu acho que eu podia fazer um vídeo só falando mal da atuação do Ferrarese. Tá? E fez o jogo do Atlético Nacional. Que o meio de campo de São Paulo não funcionou. Não conseguiu propor o jogo. O ataque não funcionou, porque o André Silva é um a menos em campo. O Luciano jogou mal, essa é a verdade. O Luciano jogou bem mal. O Luciano, não sei o que aconteceu. Parece que ele não entrou em campo. Não sei se teve algum problema físico. Mas o Luciano não entrou em campo. Tivemos a volta do Lucas Carequinha, que muita gente está falando que ele já tem entrado antes, logo após o segundo tempo, porque ele foi para jogar 45 minutos, pipipi, popopó, que ele está 5 meses sendo preparado para jogar Libertadores. Eu concordo com essas pessoas que têm essa opinião, não acho que tá totalmente errado. Mas cara, pra que você vai pôr o Lucas os 45 minutos? Ele já tá todo estourado. Põe ele nos 20 minutos finais. Foi o que aconteceu basicamente, ele entrou mais pro metade do segundo tempo. Porque tem um jogo de volta. No jogo de volta mete ele os 45 minutos, escambau, estoura ele, foda-se. Mas nesse jogo eu não senti necessidade, ainda mais porque o São Paulo não tava conseguindo atacar. E quando o São Paulo conseguia ir pra frente, né? O Lucas não fez uma diferença tão grande. Então não tinha por que botar ele. Ele não ia fazer uma grande diferença no jogo de hoje, como não fez. Talvez o São Paulo tivesse tomado 2-0, ou 1-0 já. Poderia ser diferente. Eu concordo que tem essa opinião. Já tinha que ter posto no segundo tempo, porque vai que a gente tivesse tomado 1-0 no primeiro tempo. Concordo. Mas já que não tomou, não põe. Entendeu? Vai administrando, vai vendo como é que tá indo o jogo. Tá? Essa é a minha opinião. O que mais? Teve o pênalti, o meio de campo não funcionou. O Alisson mais uma vez fez uma partida ruim porque tá fora de posição. O Alisson passou a carreira inteira jogando na posição errada, o Dorival achou uma posição. E o Rodriguinho tinha que estar na posição do Alisson, na minha opinião. Sei lá, eu acho que o único cara que jogou bem no meio de campo foi o Marcos Antônio, que é o Tony Kroos negro.
Mas eu não sei o que a gente pode fazer com o Alisson. Tem gente que já fez escalações possíveis com o Alisson voltando a ser volante. Eu acho que o Alisson tem que virar um reserva imediato do Bobadilha ou do Marcos Antônio. Acho que essa é a função do Alisson pra mim hoje. Ser um reserva imediato e usar ele pra rodar elenco, né? Porque a gente tem que rodar elenco, tá? Eu vou falar aqui de umas situações individuais, né? Pra mim o Sabino fez uma ótima partida. Ele só não foi melhor que o Alan Franco, mas... É que eu sou um dos grandes haters do Sabino. Quando o Sabino, ele acha que ele é o Sérgio Ramos, ele estufa o peito e vai lá tentar fazer aquela saída de bola dele como se fosse bola de ouro. Eu acho ridículo. Mas ele tem feito boas partidas, pelo menos partidas regulares, né? Isso já me... É legal, né? Poder falar, né? Porque a gente que critica muito o cara, né? A gente quer ver ele jogar bem, né? Não é que a gente quer desejar o mal do cara. É que o cara é ruim, ele é limitado. Então, se ele joga bem, eu tenho que elogiar. E eu fico feliz em elogiar, porque ele jogou bem. O Cedric, pra mim, fez uma boa partida defensivamente. Não vou nem falar da parte ofensiva, porque não existiu parte ofensiva do São Paulo. Tá aqui nos números, né? Que eu vou falar depois. O Enzo fez uma partida primorosa. O Enzo jogou pra caramba. Não é que ele puxou briga, né? Mas ele deu aquele carrinho no final. Aquele carrinho que ele deu no final. Tem um filme que eu achei muito bonito de costas do carrinho. Se o São Paulo passar do Atlético Nacional, eu vou moldurar, eu vou imprimir, fazer uma plaquinha e colocar no meu quarto. Jogou muito bem. Também teve agora, né? Isso nada a ver com o jogo, né? Desculpa, tem sim a ver, perdão. São Paulo jogou sem reserva no banco, sem zagueiro reserva. Porque o time demanda de 3 zagueiros por causa do esquema do Crespo. Então a gente tá. O Arboleda tá machucado, né? O Juan Tressoldi voltou para Sassuolo. Que por sinal o Juan Tressoldi está indo para Atlético Mineiro, eu vi hoje, né? Teve a notícia. Porque o quê? É um efeito que acontece, né? O São Paulo precisava de um zagueiro, foi atrás do Igor Rabelo, que tá em fim de contrato com o Galo. O Galo ia liberar o Igor Rabelo pra gente. E beleza, né? Aí o São Paulo tomou um chapéu do Fluminense, aparentemente. E como o Atlético Mineiro vai ficar sem um zagueiro, né? Vai ficar com um zagueiro a menos. Estão indo atrás do Juan Tressoldi. Juan Tressoldi disse que o São Paulo voltou a procurar essa Sassuolo de novo. Porque o Juan Tressoldi é brother de alguém lá dentro. Se não falha na hora do Rui Costa lá e tal. É bizarro. Atlético Mineiro. Transferências. Notícias aqui, ó. Zagueiro. É isso aí, ó. Tananã, é isso aí mesmo. Cadê que tava falando? Isso aí. Enfim, a gente perdeu o Juan Tressoldi, o Juan Tressoldi menos mal porque ele tava machucado, né? Vamos perder o Igor Rabelo pro Fluminense, provavelmente, porque a gente não tem como competir com ninguém no mercado. A gente tem que rezar a Deus. E aparentemente esse negócio do Fluminense ter pegado o Igor Rabelo aí foi uma parada que vazou ali no São Paulo, alguém ficou sabendo lá no Fluminense, foi atrás dele. Tá, voltando, vou falar agora um pouco dos dados, né, do jogo. Se eu tiver esquecido alguma coisa, me corrijam depois. Vamos lá, foi 55% de posse de bola para o Atlético Nacional, 45% para o São Paulo. Foram 19 chutes do Atlético Nacional. Aí você vê como é que o time dos caras é muito ruim. Porque eles estavam indo 5 vitórias seguidas, porém contra todo mundo do Z4 lá, do Columbão. Só ganhando os caras do Z4 e jogando mal. Então, enfim, 19 chutes, um no gol, que foi o da defesa do Rafael. Porque as 2 bolas da trave não contam como chute ao gol na estatística. São Paulo chutou incríveis 5 vezes no gol, chutou incríveis 5 vezes e 0 no gol. 4 chutes bloqueados acho que foram 3 fora da área bloqueados, um dentro da grande área, da pequena área bloqueado. E o chute horrendo do André Silva. Enfim. Mano, os caras tiveram 12 chutes pra fora. São Paulo teve 0, né? Os caras tiveram 12 chutes pra fora. O time dos caras. Eu acho impressionante. Foram 10 desarmes do Atlético Nacional contra 13 do São Paulo, mostrando muito como foi a defesa do São Paulo, foi bem. Incrivelmente, foi um jogo que teve 18 faltas para o Atlético Nacional e 13 para o São Paulo. Porém, só tivemos 2 cartões amarelos para cada lado. Eu acho isso muito pouco. O time dos caras, o goleiro dos caras fez 0 defesa, o nosso fez 1. E mostra como o São Paulo foi um time, foi meio ataque contra a defesa, né? O time de São Paulo não funcionou em campo, mas conseguiu. Eu ia dizer alma copeira, né? Mas São Paulo não é um grande time copeiro, né? Mas foi na alma copeira, foi no sangue e nos olhos mesmo.
Próximos jogos do São Paulo. São Paulo pega agora sábado o Sport às 6h30 no estádio Aldemar da Costa Carvalho, vulgo Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Brasileirão. Transmissão da Record, Premier e Cazé TV. Por curiosidade, é o primeiro jogo do Brasileirão transmitido na Cazé TV. Que a Cazé TV tem direitos do Brasileirão já faz um tempo, só que não transmitiu nenhum jogo, porque tinha que entrar em acordo com a Record, a Globo, e Deus e o mundo. E meio que eles tiveram que combinar com a Record qual jogo eles iam passar, e a Record escolheu o jogo que a Cazé ia passar. E a Cazé TV escolheu, a Record escolheu que a Cazé TV passasse o jogo do São Paulo. O porquê eu não sei. Mas fica a curiosidade. E o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores vai ser aqui no Morumbi, terça-feira, dia 19, às 9h30. Com transmissão no Paramount Plus. Espero estar lá. A venda geral de ingressos abre amanhã. Eu não sou mais sócio torcedor, então vou tentar comprar amanhã pra mim e pro meu pai. Rapaziada, quem assistiu até o final, muito obrigado. Vamos torcer pelo nosso Paulão. Não vou fazer jogo sobre o esporte também, igual eu não fiz com Vitória. Vou focar em fazer agora essa parte da Libertadores. Depois de acabar essas oitavas de final, eu volto a fazer do Brasileirão. Mas só uma pequena recapitulação, até porque eu não vi o jogo do Vitória, tá? Mas enfim, fica aí, né, o aviso. Vai ter pós-jogo do jogo de volta, mas não vai ter contra o Sport. Muito obrigado quem assistiu até o final. Tamo junto aí, se inscrevam, compartilhem. Vamos São Paulo.